Uma boa noite, minha querida irmã, meu querido irmão. Eu desejo que você esteja muito bem e que esteja sentindo no seu coração a graça, o amor e a presença de Deus. E agora vamos iniciar o nosso culto fazendo uma oração de louvor ao Senhor, que é o único que é digno de receber o louvor, a honra e a glória. Então vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai, Senhor, é realmente um grande prazer, Senhor, e um enorme privilégio estarmos aqui, ó Deus, te louvando agora nessa noite de domingo. Ó Pai amado, só o Senhor merece receber o louvor e a honra, nada mais. Ó Deus soberano, mas Deus soberano em amor. Ó Senhor amado, nós entregamos esse culto a Ti, ó Pai, que seja muito agradável, Pai. Ó Pai, que o Senhor se alegre com aquilo tudo que for feito nesta noite. Mas também queremos aproveitar esse momento, Senhor, não, ó Pai, somente, ó Deus, para Te louvar, mas nós queremos também aproveitar esse momento, Senhor, para Te agradecer. Várias bênçãos o Senhor nos deu nessa semana, vários livramentos, nós sentimos a Tua presença, ó Senhor amado, em nossa vida como um todo, e por isso nós queremos Te agradecer. Ó Senhor Deus, vem aceitar o nosso louvor, ó Deus, vem aceitar também, Senhor, a nossa gratidão, em Teu nome Jesus que nós oramos e agradecemos, amém. O Senhor Deus é um Deus santo, é um Deus que ama o pecador, mas que não se compraz com o pecado. É um momento onde nós vamos confessar os nossos pecados ao Senhor. E eu peço que aí na sua casa, onde você está, que de forma silenciosa você não somente venha pedir perdão, é de forma mental, mas que o perdão saia do seu coração. Então agora nós vamos ter um momento de oração silenciosa de confissão de pecados e logo depois eu farei a oração audível. Vamos falar com Deus e vamos pedir perdão ao Senhor, oremos. Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Pai, mais uma vez nós adentramos na Tua presença e agora estamos confessando os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos tropeços. Ó Deus amado, o Senhor nos salvou e o pecado não mantém nenhum poder sobre nós, mas ainda nós tropeçamos, ainda nós falhamos. E agora, como suas filhas e seus filhos, ó Deus, ó Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença e assumimos a nossa culpa diante de Ti. Ó Deus, assumimos os nossos atos que não Te agradam, que vão, ó Senhor amado, na contramão daquilo que Tu és, um Deus santo. Ó Pai amado, vem derramar o Seu perdão, vem tirar, ó Deus, de nossas mentes e principalmente de nossos corações aquilo tudo, ó Deus, que nos leva a falhar contra Ti, a falhar contra o nosso próximo, a falhar, ó Deus amado, até mesmo contra a criação, e ó Deus, falhar contra a nossa própria vida. Ó Deus, nos perdoa. Ó Espírito Santo, vem derramar sobre nós a certeza do perdão do Pai. E ó Espírito Santo, vem também, ó Deus, vem nos santificar, venha, ó Senhor amado, guiar os nossos caminhos para que, ó Deus Todo-Poderoso, uma nova vida venha a ser não somente sentida, mas experimentada na vida de cada uma e de cada um. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos agradecidos porque, ó Deus amado, nós estamos sentindo o Seu perdão. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. E agora receba a declaração de perdão. Em nome do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, nós já estamos perdoados e vamos viver em novidade de vida. Assim seja. Amém.
às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. De amor, quero ser como a criança, te amar pelo que é, voltar à inocência, ao primeiro amor e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Não
Graça e paz, irmãos, amém? Vamos estar realizando a leitura em Salmos 105, do versículo 1 ao 11. Diz assim: as maravilhosas obras do Senhor a favor de Israel. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos e os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome e alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a tua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus, os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Continuando, vamos realizar a leitura em Romanos, capítulo 8, do versículo 26 ao 39. Fala sobre a intercessão do Espírito. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira como gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus, é Ele que intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusações contra eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separa do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que
sou mais feliz. És o meu bem-querer, meu mestre, e tudo que tenho. E sou bendito a mão, Senhor, que se estende e me abençoa. Mesmo sem merecer, pecador, o mais miserável dos homens que sou, me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Se a vida quer me tirar de ti, me afastar, me destruir, eu clamo a ti, Jesus, e tu me das a tua vitória, pois estou bem certo de que nada, nem na morte, nem na vida, vai me afastar de ti, de tua bênção e do teu amor. És o meu bem-querer, te amo como eu te amo, meu Jesus. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Me envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Envolves com teu amor e por isso eu sou mais feliz. Agora vamos falar mais uma vez com o Senhor, a fim de que Ele venha iluminar a sua palavra que será lida e depois a mensagem que nós vamos mais uma vez compartilhar numa noite de domingo. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso amado Pai Celestial, Senhor, estamos mais uma vez diante da Tua maravilhosa palavra. Imploramos que Teu Espírito Santo venha, ó Deus amado, abençoar essa leitura, e que cada palavra, que cada frase que será lida, venha, ó Deus, alimentar os corações das suas filhas e de seus filhos. Ó Deus, usa o teu servo, ó Pai amado, a fim de que ele venha transmitir, a despeito das suas limitações, a sua palavra. Em teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Eu peço que você abra a sua Bíblia, por favor, no texto do Evangelho de hoje, porque nós seguimos o lecionário, que é uma forma de ler a Bíblia de maneira completa e que segue a tradição de várias outras igrejas cristãs. E hoje o Evangelho que nos é sugerido, ele se encontra em Mateus, no capítulo 13, e eu lerei a partir do versículo 31 até o versículo 33, e aí depois eu vou pular um pouquinho, no versículo 44 ao versículo 52, Evangelho de Mateus, capítulo 13, a partir do versículo 31 ao versículo 33, e aí depois é do versículo 44 ao versículo 52. E assim nos diz a palavra de nosso Deus.
a parábola do grão de mostarda. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que o homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, e de modo que as árvores do céu vêm aninhar-se nos seus ramos. E disse-lhes outra parábola: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. E agora eu vou ler a partir do versículo 44 ao versículo 52. Assim diz: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu. E transbordante de alegria, vai e vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda a espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-no para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Assim será na consumação dos séculos. Eis que sairão os anjos, e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Entendeste todas essas coisas? Eis que responderam-lhe: sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Amém? É a grande esperança que deve estar viva no coração de cada cristã e no coração de cada cristão. Não resta dúvida que a expectativa do reino de Deus. E na hora que a Escritura fala de reino de Deus, ela não fala somente de algo individual, não fala somente de algo que mexe com a alma humana, não é algo restrito a um momento de conversão, onde a pessoa ela se converte a Cristo e ela já passa a experimentar espiritualmente o reino de Deus. Mas a questão do reino dos céus, ou a questão do reino de Deus na Escritura, vai muito além disso. E ela fala da renovação, não somente da raça humana, mas da renovação da terra e do cosmos como um todo. É aquela doutrina que nós chamamos de apocalíptica, a esperança, no caso de um novo céu e uma nova terra. É interessante que no século passado existiu que um grande teólogo, ele era um alemão, mas de origem francesa, chamado Oscar Cullmann. E o teólogo Oscar Cullmann, ele escreveu muito a respeito do reino de Deus. E ele ensinou que o reino de Deus, ele deve ser compreendido da seguinte forma, que é o momento do já e o ainda não. Já e ainda não. Mas você pergunta, mas o que Oscar Cullmann, mas o que ele desejou ensinar com isso? E a resposta é simples: o já, que ele se refere ao momento onde Jesus Cristo veio ao mundo, veio a esse planeta, e a partir do momento que Jesus nasce, veja, que o reino de Deus, ele já está no mundo, e o reino de Deus já é uma realidade, e esse é o momento do já. Nós não podemos desprezar o momento que Jesus veio a esse mundo, o momento do já, como eu disse. Mas e o ainda não? E aí Cullmann explica que mesmo Jesus vindo a essa terra, mesmo ele tendo feito tudo aquilo que ele fez, infelizmente o mundo ainda sofre. Infelizmente ainda existe muita doença, muita maldade, vários problemas. Não é o reino de forma completa, não é o reino de forma integral, mas é o reino parcial.
Mas esse reino vai se consumar de forma completa naquele dia glorioso, quando Jesus voltar e estabelecer o seu reino aqui, não no céu, mas aqui nessa terra. Mas, enquanto esse momento não chega, nós ainda estamos no ainda não, isso é, em um reino que não foi concretizado, não se tornou completo, mas já existe, mas ainda não de forma integral, não na sua inteireza. Mas entre o já, que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, e o ainda não, e aquele momento glorioso qual Jesus virá, ainda existe uma vida, e a vida onde nós como cristãos estamos inseridos. Aí vem a pergunta: mas como esse reino que já está presente, mas ainda não está consolidado, mas como esse reino se apresenta? Mas quais são as funções desse reino? Mas como a igreja, mas como eu, mas como você, mas qual é a maneira que nós vamos externar os valores do reino? E a fim de responder essa indagação, que é de suma importância, eu te convido a meditar comigo no seguinte tema. E agora nós falaremos nessa noite sobre o reino de Deus e as suas feições. O reino de Deus e as suas feições. E a fim de responder essas perguntas, as parábolas que nós acabamos de ler de forma seletiva, elas são muito importantes e bastante elucidativas. E de início Jesus nos ensina que o reino de Deus, ele se desenvolve. Sim, o reino de Deus não é algo estático, não é algo parado. E a partir do começo do capítulo de número 13, aqui nós encontramos várias parábolas que foram proferidas ou que foram ensinadas pelo Senhor Jesus Cristo. E aí nós chegamos no versículo de número 31, o verso qual nós demos início à leitura, é do texto que serve de base para a nossa mensagem. E a partir do versículo 31, Jesus, de que ele começa a ensinar aquilo que é o foco da sua doutrina, que é o foco da sua missão. E o foco da missão de Jesus Cristo não era fundar uma nova religião, nem falar de salvação individual, mas o foco da missão de Cristo era simplesmente anunciar o reino de Deus ou o reino dos céus, e ambos são sinônimos, porque afinal o judeu, de que ele preferia aquele termo que é chamado de reino dos céus, por causa que ele tinha um respeito muito grande pelo nome de Deus, então ele evitava falar o nome Deus. Mas sempre quando você encontrar os termos reino dos céus, não quer dizer um reino acima da nuvem, mas é um sinônimo de reino de Deus. Mas eu gostaria que ficasse muito claro para você que me ouve nessa noite, que o foco da mensagem de Cristo é sempre a respeito do reino de Deus. E a primeira parábola que nós nos deparamos é essa, que é chamada a parábola do grão de mostarda. E aqui Jesus compara o reino de Deus como um grão de mostarda, que é um grão muito pequenininho, um grão irrisório, um grão diminuto, que você nem sequer consegue enxergar com muita facilidade. Se é uma semente muito pequena, mas ela vai se desenvolvendo, mas ela vai crescendo, vai se desenvolvendo e vai crescendo de uma forma quase que não notada, meio que imperceptível. Veja, era assim que o grão de mostarda se desenvolvia, era assim que ele crescia. Eu volto a repetir, muito pequena a semente, muito pequena, muito simples, mas que vai crescendo também de forma muito lenta, sem estardalhaço, mas que se desenvolve, não está parada, não está morta. E aqui Jesus, em primeiro lugar, ele faz uma alusão à sua vida, porque afinal Jesus Cristo, ele é o grande arauto do reino de Deus, e a vida de Cristo foi assim. Veja que Jesus nasceu não na glória, não num palácio,
não cortejado por várias pessoas, não, mas Jesus nasce numa estrebaria, Jesus nasce ladeado de animais, e o seu nascimento não foi algo divulgado ao mundo todo, não, mas quem estava lá? Somente alguns pastores e uns reis magos que eram pagãos e que descobriram e lá estavam. Mas os escribas religiosos, eles ficaram sabendo, mas não mostraram nenhum valor. E o rei Herodes mentiu, dizendo: eu quero adorar esse menino, mas a intenção no fundo era acabar com a vida do menino Jesus. Era a sua intenção realmente meio que cortar e tirar a vida do Messias. Jesus nasceu igual essa sementinha, e aí depois ele se torna uma criança, e nós não encontramos em nenhum evangelho nenhuma informação da infância de Cristo, nenhuma, tirando os livros apócrifos, mas aqui no nosso Novo Testamento não há. Veja um crescimento imperceptível, igualzinho essa semente do grão de mostarda, mas eis que Jesus cresce, e aí o seu ministério começa a ganhar um volume, e aí o seu ministério começa a ganhar uma importância. Ele começa a curar, ele começa a pregar, ele começa a expulsar demônios, e anunciar o evangelho, e anunciar o reino com intrepidez, e ele vai crescendo, vai se desenvolvendo, igualzinho essa semente do grão de mostarda. E logo depois ele morre na cruz, mas a cruz não detém, e ele vence essa morte, e ele ressuscita, e agora ele ressuscita como uma árvore frondosa. Veja bem a similaridade, veja a semelhança entre essa sementinha que vai crescendo, e aí se torna uma árvore. O mesmo com Jesus. E o que aconteceu com o Jesus histórico e o que aconteceu com o Jesus da fé vai acontecer com o seu reino, porque não há separação entre a pessoa de Jesus e o seu reino que vai ser implantado, não há. Mas Jesus vai além nessa parábola, e agora Jesus compara. Estamos aqui agora no versículo de número, que é no 32, e agora Jesus compara essa semente com uma árvore, e a semente cresceu, a semente se desenvolveu, e isso iria acontecer com o seu reino, e isso significa, em primeiro lugar, que aquela árvore, ela cresceu, galhos vão aparecendo, vários galhos lindos, vistosos, e as aves do céu, veja, elas meio que se atraem por aqueles galhos e fazem morada nos galhos. Sim, que elas se escondem naqueles galhos. E aqui Jesus quer dizer que a sua obra, que começou pequenininha como uma semente, mas que agora se tornou igual uma árvore, que a sua obra não iria ficar restrita a um grupo pequeno, mas aqui os pássaros, eles significam várias pessoas que seriam atraídas e chamadas para descansar. Em primeiro lugar, judeus, mas judeus que eram rejeitados, mulheres, prostitutas, doentes, publicanos, gente que a religião não tinha nenhum apreço. Esses são os pássaros que iriam descansar nessa árvore cheia de galhos belíssimos e saudáveis. Mas o número de aves não iria se limitar aos judeus. Já no seu ministério, Jesus já dá a entender que os gentios, isso é, aqueles que não eram judeus, eles também seriam chamados e iriam descansar nesses galhos. E a igreja, quando surge, não como instituição, não como CNPJ, mas como família da fé, a igreja, quando surge, ela se abre. Aí são samaritanos, aí são gregos, são italianos, são africanos do norte, aí não há mais nenhum tipo ou forma de impedimento, nada.
E essa é também a outra essência do reino. Não é somente um reino que nasce de forma pequena, não é somente um reino que nasce de forma humilde, mas que vai se dilatando, mas que vai crescendo, não. Mas é um reino que abarca não a um grupo pequeno, mas que abraça o mundo, mas que abraça as pessoas como um todo, que não faz acepção de pessoas. E o mesmo é afirmado de uma forma diferente aqui na segunda parábola, que é chamada de a parábola do fermento, e que está no versículo 33, e aqui Jesus compara o reino de Deus como fermento, que está escondido lá na massa do bolo, que ninguém percebe, mas que cresce. Esta é a nossa primeira missão, que o reino de Deus, ele não é estático, mas ele vai se desenvolvendo, mas ele vai se dilatando. Mas como nós podemos aplicar isso hoje em dia? Nós falamos no começo da mensagem de que o reino de Deus já está entre nós, não de forma completa. Nós não podemos ter a ilusão que a igreja vai implantar esse reino de forma definitiva, vai concretizar. Vários pensam em fazer isso, até por meio da política, mas não há base bíblica para isso. Mas o reino já está presente de forma diminuta e ele vai crescendo, mas ele vai ser concretizado, que é o poderio do Cristo Rei sobre a terra, somente quando Jesus voltar e somente por meio do seu poder. Mas enquanto isso não acontece, mas enquanto nós vivemos no momento do ainda não, como dizia Kuhlman, veja que é o nosso dever fazer com que esse reino venha a se mostrar de forma gradual. Isso acontece por meio de coisas pequenas. Lá na sua casa, sim, na sua casa, onde você muda o seu comportamento, não é mais arrogante, não é mais presunçoso ou presunçosa, mas é uma pessoa solícita, mas é uma pessoa amorosa. Veja, são atos pequenininhos que vão mostrando esse reino. Mas logo depois, lá no seu emprego, onde você não olha somente para o seu umbigo, não olha somente para a sua promoção, não olha somente, olha, eu não vou ajudar ninguém por causa que aquele camarada é meu concorrente, não. Mas aonde você transforma o seu ambiente de trabalho um local de paz, e não de competição, mas em um local de auxílio mútuo. Veja, uma forma pequena também de fazer com que o reino venha a se desenvolver. Mas além do trabalho, aqui na sociedade, aqui nessa cidade, ou aonde você me escuta nessa noite, sendo uma pessoa útil, não vivendo somente para si, mas auxiliando quem precisa, de várias formas, ou doando uma cesta básica, ou se engajando numa ONG. E aqui nós falamos de missão integral, e não existe nenhuma outra possibilidade de fazer missão sem fazer missão integral, porque a missão de Cristo, ela foi integral do começo ao fim. E junto com isso vem a consciência política. E na hora que falamos consciência política, não estamos falando de ideologia A, nem ideologia B, nem do partido C, nem do partido D, mas é do compromisso com os mais pobres, mas é do compromisso com aqueles que são explorados e que são amados por Deus em primeiro lugar. Não sou eu que falo isso, mas é a Escritura do começo ao fim. Não é nenhuma invenção teológica do século XX, mas é a base do Evangelho afirmar que Deus dá prioridade ao pobre, que Deus dá prioridade ao oprimido, que Deus dá prioridade àquele que é alvo de preconceito, aquele que é espizinhado, aquele que nem é considerado em sua humanidade. Veja que agir assim também é uma forma de fazer com que o reino venha a se mostrar igual a sementinha. Acaba começando em nossa casa, no dia a dia, e termina na sociedade. Vamos por meio de nossas ações, sinceramente provar que o reino de Deus não é estático, mas é um reino que se desenvolve até o momento que Jesus voltar e acabar com o sofrimento, porque aí Ele não vai precisar de nós,
mas nós somos agora arautos do reino, agora nós somos discípulos do Senhor, e a nossa tarefa é fazer com que essa pequena semente, ela venha crescer e se torne, sinceramente, numa árvore muito bonita e muito frondosa. Mas aqui o nosso texto, ele traz outras informações muito importantes a respeito do reino de Deus. E a outra informação que Jesus, que aqui nos ensina é que o reino de Deus, ele é valioso. Não é qualquer coisa, mas é algo que traz em si um grande valor. O Senhor Jesus continua falando a respeito do reino de Deus. E a partir do versículo 44 até o versículo 46, nós encontramos outras duas parábolas. E elas são, assim, bem pequenininhas, mas também são de uma relevância, mas são de uma sapiência muito grande. E a primeira parábola era chamada de a parábola do tesouro escondido. E a segunda, a parábola da pérola, ou, de acordo com algumas traduções, a pérola de grande valor. O que Jesus fala, o que ele nos ensina? O resumo central, ele é muito claro já na primeira parábola. Aqui Jesus diz que o reino de Deus é algo muito valioso, muito importante, que aqui na primeira parábola, veja que um homem, ele acha um tesouro no campo. Ele faz o quê? Ele tem o cuidado de esconder esse tesouro, de guardar como sendo algo muito importante para ele. Mas ele não se contenta em fazer isso. Mas o texto diz que ele vende os seus bens, que ele se desfaz, sinceramente, de tudo aquilo que ele tem, e foi e adquiriu aquele campo. Jesus quer dizer que o tesouro, ele é o reino de Deus. É esse reino que nós acabamos de falar. E a postura do homem em esconder, depois vender tudo que tinha, mostra o esforço daquele homem. Sim, esforço esse que configura e que corrobora o valor daquele tesouro. O reino de Deus é valioso. E a mesma ideia de alto valor, de suma preciosidade, é encontrada na segunda parábola. E aqui nós temos um homem que está à procura de pérolas preciosas, ou de pedras preciosas, perdão, e ele as encontra. E o que ele faz? E aí ele veja que ele nem sequer esconde nada, mas ele já vende tudo que tem com a finalidade de adquirir aqueles bens, com a finalidade de adquirir aquela pérola. Está muito claro então que esse reino de Deus é algo muito valoroso, é o maior valor que um cristão e uma cristã, sem sombra de dúvida, tem. Mas, e aqui o nosso texto nos ensina uma outra verdade que passa infelizmente desapercebida. Ele nos ensina que o reino de Deus, de que ele se revela de formas diferentes. Mas como? E aí eu te chamo para ler de novo aqui. Vamos começar aqui no versículo de número 44. Eu não vou ler tudo, mas eu vou comentar. Aqui na primeira parábola, nós encontramos um homem que não estava à busca de um tesouro. Não estava, mas ele o encontrou. Já na segunda parábola, nós vemos alguém que estava procurando, alguém que estava ansiando. Então nós aprendemos que o reino de Deus se revela para as pessoas de forma diferente. Algumas pessoas anseiam por esse reino, algumas pessoas sonham com esse reino e o buscam e encontram. Já outras pessoas estão indiferentes a esse reino, não estão nem aí, não se importam, mas do nada o encontram. E essa lição aqui, a segunda, veja que ela nos prova que o reino de Deus, ele não se revela somente de uma forma. De novo, aquilo que nós falamos domingo passado, sim, naquele momento que nós meditamos sobre Jacó, de que Deus se revela na forma que ele deseja, no tempo que ele deseja.
E a lição fundamental que nós aprendemos então é que o reino de Deus, ele é muito valioso. Mas não basta somente a gente saber isso, mas nós devemos realmente viver valorizando esse reino, valorizando em primeiro lugar o nosso amor a Deus. Mas às vezes, e é triste dizer isso, mas às vezes o nosso amor a Deus passa desapercebido. Nós não valorizamos o amor desse Deus que veio a esse mundo, esse que morreu na cruz por nós. Vamos valorizar isso. Vamos valorizar a nossa vida espiritual. Vamos valorizar a leitura da Escritura. Vamos valorizar a oração. Vamos valorizar os louvores. Vamos valorizar o sacramento. Vamos valorizar a vida em comunhão. Ah, pastor, mas como vida em comunhão em uma pandemia? Não há desculpa. É claro que a comunhão não é mais a mesma, não há mais o abraço físico ainda, mas as redes sociais estão aí, e eu sempre martelo nessa tecla: só não procura ninguém, só não busca ninguém aquela pessoa que não quiser, porque nós temos o WhatsApp, nós temos telefone, várias outras redes, que graças a Deus estão sendo usadas para tirar muitas pessoas até mesmo de um estresse, porque não é fácil a solidão, não é fácil. Veja que a comunhão é também um elemento do reino de Deus, então valorize essa comunhão, não somente entre nós, os domésticos da fé, mas na sua casa, na sua família, com seus amigos. Valorize, porque isso também é sinal do reino de Deus. Valorize a luta pela justiça. Não ache que as coisas devem ficar do jeito que estão. Não ache que a pobreza é algo irremediável. Não ache que a injustiça é algo que não vai ter fim. Mas valorize a luta pela justiça. Valorize o auxílio para aquele e aquela que nada tem, porque isso também faz parte do reino de Deus. Porque isso tudo é um grande tesouro, uma pérola de grande valor. Vamos valorizar o reino, porque ele é aquilo de mais importante que nós temos. Mas agora nós chegamos no último momento, na última lição que nós aprendemos a respeito do reino de Deus. E aqui Jesus nos ensina que o reino deve ser anunciado não somente a um grupo, mas o reino deve ser anunciado a todas as pessoas. E esse ensinamento está aqui na última parábola, que é a parábola da rede, e ela se encontra entre o versículo 47 ao versículo 50. E a lição, ela é muito simples, ela é absolutamente direta. Aqui Jesus compara o reino de Deus a uma grande pescaria, onde os homens estão no seu barco, eles jogam a rede, e eis que eles puxam essa rede cheia, amarrotada de vários peixes. Mas como bons pescadores, eles fazem o quê? Eles vão até a praia, eles vão lá e param o seu barquinho e começam a fazer uma seleção dos peixes. E aqueles peixes que são saudáveis, que prestam, eles serão inseridos e colocados nos cestos. Mas aqueles peixes podres que não vão servir para aquela finalidade, eles vão ser jogados fora. Jesus Cristo aqui, ele quer nos ensinar que nós, e é claro que ele fala para os seus discípulos na época, mas vale para nós já, que os seus discípulos, eles eram verdadeiros pescadores, e no mar da vida e no mar do mundo, de que eles deveriam jogar as suas redes e não fazer nenhuma seleção, não escolher nenhum peixe. Olha, esse peixe aqui não serve, esse peixe não tem uma aparência boa, ele não é saudável não, mas por meio da rede que eles deveriam pescar, a todos os peixes. E aqui ele quer dizer que os seus discípulos deveriam anunciar o Evangelho não somente ao grupo que tivesse uma maior afinidade,
não somente com aquele grupo mais similar, não somente com aqueles ou aquelas que os discípulos gostassem, não, mas eles deveriam anunciar esse evangelho do reino de forma completa, não selecionando ninguém, Veja que isso é muito parecido com a primeira parábola, lá dos galhos, que surgem depois daquela semente, que vira uma árvore. E é interessante que essa parábola, que ela também é muito similar a uma outra parábola, que se encontra nesse capítulo, é a parábola do joio e do trigo, que está entre o verso 37 ao versículo 43, de que o reino de Deus é comparado a uma grande plantação, e somente o trigo que prestava, mas o joio cresce junto. Mas não era permitido, no caso, a pessoa que trabalhou na horta, não era permitido que ela arrancasse o joio, mas somente o Senhor iria fazer. Então aqui a lição é: nós devemos anunciar o reino de forma completa, mas no último dia, na hora que o reino se consolidar, na hora que o ainda não se tornar ainda assim, ou melhor, aí sim, aí Deus, na sua soberania, vai fazer essa separação que não nos cabe julgar agora, não nos cabe entrar em meandros teológicos, mas é isso que Jesus fala, que a separação vai acontecer no final, e somente Deus vai fazer, e somente Deus vai fazer. E assim é o reino, e assim é o reino. É importante para nós saber isso, porque nós devemos anunciar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador, não somente para um grupo pequeno, não somente para aquelas pessoas que nós gostamos, não somente para a nossa família, não somente para aqueles que seguem a nossa ideologia, não somente para aqueles que são da nossa classe social, mas nós devemos pregar o Evangelho Redentor, sem fazer nenhuma forma de acepção de pessoas, e não devemos julgar ninguém de forma precipitada como uma pessoa perdida. Por quê? Não nos cabe agora fazer essa espécie de seleção natural, não nos cabe, mas é Deus que vai fazer. E é isso que o Senhor nos ensina nessa noite. A mensagem central de Cristo, ela gira sempre em torno do reino de Deus, e é claro que é do reino dele, porque Jesus é Deus. E aqui nós aprendemos que o reino de Deus, ele inicia, ele surge de uma forma muito pequena, mas vai crescendo, e nós somos chamados para, agora, aqui nessa cidade de Alexânia, e aonde você estiver me ouvindo, nós somos chamados para fazer com que esse reino, com vários valores que nós citamos, venha a se desenvolver, não seja sempre uma sementinha de mostarda, mas que esse reino se torne numa grande árvore. Mas nós também aprendemos que esse reino é valoroso. Vamos valorizar o reino de Deus, não fique somente se valorizando, não viva uma vida egocêntrica, e às vezes a vida egocêntrica, ela é muito bem camuflada com uma vida religiosa. Não fique pensando que uma vida religiosa é sinônimo de alguém que valoriza o reino de Deus, porque existe muito teatro, muita aparência, não. Mas não vamos também nos esquecer de que isso é muito importante. Não vamos nos esquecer de que esse reino maravilhoso de Deus, ele deve ser apresentado a todas as pessoas que Deus nos coloca no nosso caminho, e que o Senhor nos ajude, assim seja, amém. E o Deus que revela o seu reino é um Deus que nos chama a orar, é um Deus que nos ensina a colocar diante dele os nossos pedidos, e é um momento onde nós vamos colocar não somente as nossas vidas, mas também as vidas daquelas e daqueles que nós amamos. Então, agora vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor Deus Todo-Poderoso, Senhor Deus Criador dos céus e da terra, mais uma vez nós nos colocamos diante da Tua maravilhosa presença.
E agora, ó Deus, nós aqui queremos implorar para que o Senhor venha escutar as nossas preces e venha atender, ó Deus, os nossos pedidos, ó Deus. Ó Senhor, aquilo que, Pai amado, nós realmente precisamos, não necessariamente aquilo que nós queremos, mas, Deus, aquilo que é necessário para a nossa vida. Ó Senhor, mas nós não podemos esquecer, ó Deus, em primeiro lugar, ó Santo Pai de amor, do momento que nós vivemos, o momento de pandemia. Ó Deus, por favor, ó Pai amado, Senhor, vem tomar conta em primeiro lugar de nossa cidade, Senhor. Ó Pai, que esses casos, eles não venham a crescer mais. Ó Pai, que eles sejam achatados, Senhor, e que o número de contágio venha a diminuir, Senhor. Ó Deus, venha abençoar, Senhor, aqueles que se encontram enfermos, ó Pai, da Covid-19 nas suas casas. Ó Deus, aqueles e aquelas que estão apresentando sintomas leves, ó Pai, que esses sintomas venham a desaparecer e a cura seja a mais breve possível. Ó Senhor, aqueles e aquelas que estão em casa, ó Pai, com sintomas mais drásticos também, ó Deus, ó Pai, venha curá-los, por favor, Jesus. Ó Senhor, aqueles e aquelas que estão nos hospitais também, Jesus. E ó Deus, venha consolar os enlutados, ó Pai. Ó Deus, mas não há somente a Covid no mundo, Jesus, existem outras enfermidades. Ó Senhor, e nós imploramos que Tu venha também, ó Deus, curá-las, Senhor, por favor. Ó Senhor amado, venha também abençoar a vida profissional de cada um, a vida familiar, a vida financeira e principalmente a vida espiritual, Senhor. Ó Pai, que esse restante de domingo que ainda resta seja um domingo muito abençoado. Ó Deus, e que essa semana, ó Pai amado, que vai dar fim ao mês de julho, seja uma semana muito abençoada para as suas filhas, os seus filhos. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e agradecemos. Amém. E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação do Santo Espírito de Deus estejam com os irmãos e com as irmãs, não somente hoje, mas para todos sempre. Amém.